conta um pouquinho do seu início, da sua história pra gente. Bem, bispo, eu sou médico pediatra. Deus falou fortemente comigo na área médica, na área de saúde. Eu tinha medo de encarar esse desafio, e foi o meu sogro, que também é pastor, né, que falou: olha, eu senti no meu coração, Deus falou comigo que você vai ser o médico, e é isso. E aí eu criei naquela palavra, né? Eu comecei a prestar vestibular para medicina. Isso foi no ano de 97. Eu prestei vestibular para medicina em 97, não passei. Prestei vestibular para medicina em 98, no começo do ano não passei. E prestei um vestibular no meio do ano de 1998, para medicina novamente. E ali foi o primeiro milagre assim, que eu experimentei de Deus, né? Em princípio, eu também não tinha passado no concurso. Estava em casa e tinha uma reclassificação do concurso e eu não fui ver. E aí, de repente, eu recebo um telegrama. Eu sou velho, bicho, sou velho. Eu recebo um telegrama na minha casa de que eu tinha sido aprovado para medicina. E aí eu ingressei na faculdade de medicina, comecei a cursar medicina. Ali, depois, a gente pode falar ali muitos milagres que Deus fez durante aquela faculdade ali. Foram muitas coisas, bênção mesmo na minha vida. Me formei médico em 2004. Esse ano eu vou fazer 20 anos de formado. Depois eu fiz a residência médica em pediatria, me especializei em pediatria. Depois eu me especializei em alergia. Então, eu tenho 2 especialidades, alergia e imunologia. E muito cedo, muito jovem, eu comecei a trabalhar como gestor de hospitais, de setores, né, dentro de hospitais, que é, na verdade, um trabalho que eu desenvolvo até hoje. Atualmente, em 2 hospitais, eu trabalho na gestão de setores, na gestão hospitalar. Então, assim, um apanhado geral é esse, né? Mas nesse caminho aí a gente tive muitas bênçãos de Deus, muitas coisas especiais que aconteceram. Maravilha. E qual foi a faculdade? Você ingressou? Qual foi o... Então, eu fiz faculdade de medicina na Unigran Rio, né? A Universidade do Grande Rio, ali em Caxias. né? Em Caxias. Eu fui da 4ª turma de medicina da Unigran Rio, né? Uma das primeiras turmas que a faculdade tinha. Ali eu fiquei 6 anos naquela faculdade, né, que são, na verdade, que é o tempo de formação em medicina. Após ali, eu fiz a pós-graduação para a prefeitura, né, a prefeitura do Rio de Janeiro, e eu passei no concurso para fazer pediatria no Hospital Miguel Couto. Então eu fiquei 2 anos ali trabalhando no Hospital Miguel Couto, fazendo a minha especialização em pediatria. E por que pediatria? Essa é uma história engraçada, bispo, porque na faculdade de medicina, a gente acaba passando, né, por todas as áreas de atendimento, né? Então a gente passa por todas as clínicas, né? A clínica médica, a clínica do idoso, a clínica pediátrica, a clínica ginecológica. Então a gente tem uma ampla visão da medicina, né? Claro que não aprofundado, mas pelo menos uma visão geral. E é engraçado porque uma das coisas que Deus sempre falou comigo, né, e eu sempre prezei por isso, isso é algo que eu trago de berço, né, é sempre agir com verdade. Em tudo que eu faço, eu sou verdadeiro e eu quero fazer a verdade prevalecer na minha vida, né? E foi interessante porque quando eu comecei a me deparar com as especialidades, principalmente de adultos, né, que eram o atendimento de adulto, eu constatei uma coisa que me incomodaria muito, que fala contra os meus valores, que é a mentira. Adulto mente. Sabe, bicho? Adulto chega no médico e fala assim: aí, você tá tudo bem com você? Tá tomando remédio? Nunca tomou o remédio? Tô tomando todos os dias, doutor. E isso, para mim, era insuportável. Então, de princípio, assim, no primeiro momento, a pediatria foi uma escolha, na verdade, porque eu sabia o que eu não queria, né?
E aí eu falei, olha, aqui não tem mentira. Criança não mente, né? Criança desmente o pai que mente, né? Então, então, na verdade, a escolha inicial partiu disso. Partiu de eu querer trabalhar com a verdade. E aí, depois que eu entrei naquele mundo, eu falei, cara, esse é o meu mundo, né? Eu amo o mundo infantil, eu amo lidar com a criança, né? Eu amo trabalhar com os pequenos, né? Na verdade, o que eu procuro no meu dia a dia é ser relevante para eles, né? Entendendo que eu não sou só um médico, né? Eu sou um médico a serviço do reino. Né? Então, sempre que eu posso, eu estou ali intercedendo por eles, eu estou ali levando uma palavra de paz e de amor para aquela família, né? Muito para trazer também a presença de Jesus para as famílias. Né? Então, eu hoje busco muito esse tipo de atendimento, esse tipo de postura quando eu estou atendendo meus pequenos. E vai da pediatria, ela vai desde o recém-nascido até a adolescência, né? Qual é a faixa etária? Então, isso sempre uma discussão, né? Na verdade, hoje a gente tem uma subespecialidade na pediatria chamada ebiatria, que é, na verdade, a medicina dos adolescentes, né? Que aí comporta ali os 12 anos até os 18 anos de idade, 19, às vezes até 21 anos, né? Quer dizer, se a gente considerar essa subespecialidade como uma subespecialidade da pediatria, a gente atenderia até os 18 anos, né? Mas hoje a gente acaba focando muito mais até os 12 anos de idade, né? Do recém-nascido até os 12 anos de idade. A partir daí, o que a gente acaba fazendo é encaminhar mesmo para o consultório do ebiatra, né? Que é um médico mais especializado para lidar com as coisas do adolescente, né? Aí vem, de repente, algumas especialidades, que é alergista e imunologista. Então, como é que faz a junção disso tudo aí? Como é que encontra tempo para isso tudo aí? Bispo, assim, o tempo, eu acho que é algo de Deus, sabe? O espírito, eu hoje busco ter muita comunhão com o espírito para organizar a minha agenda pessoal, né? E eu creio que quando a gente coloca mesmo a nossa agenda, a nossa vida na mão do Espírito, eu creio que o Espírito ele consegue organizar as coisas todas, né? A escolha, na verdade, das subespecialidades, né, da alergia, da imunologia, lá atrás não teve nada a ver com Deus, com nada disso. Foi, na verdade, uma questão mesmo de oportunidade de trabalho, né? Dentro da pediatria, uma das maiores queixas que a gente encontra, um dos maiores problemas que nós encontramos do ponto de vista de saúde, são as doenças alérgicas, né? Muitas crianças, muitos adolescentes apresentam concomitantemente sintomas e manifestações alérgicas. Então, eu vi ali uma oportunidade de exercer uma especialidade onde eu poderia também trazer uma vida mais tranquila, não só do ponto de vista financeiro, porque a atuação como pediatra é uma atuação que acaba passando muito por plantão, né? Então, seria uma possibilidade de eu fazer uma área de consultório, uma área ambulatorial, sem que tivesse me expondo a muitos plantões. E o outro motivo pelo qual eu escolhi a alergia, além de eu gostar, né, da especialidade, de eu me identificar muito com essa subespecialidade, foi o fato de eu poder atender também os pais das crianças, né? Então, eu expandi um pouco mais a minha área de atuação e que não ficou só focado nos meus pacientes pediátricos. Então, foi por aí a minha escolha. Então, a gente ouve, assim, na vivência, as crianças que têm problemas respiratórios, dentre elas a bronquite, chega um período no seu crescimento, parece que isso vai diminuindo. E por que isso acontece? Então, essa é uma excelente pergunta. Assim, o que a gente vê hoje, o que a gente já sabe hoje, é que as crianças, de uma maneira geral, elas nascem com seus sistemas todos, né? Sistema digestivo, sistema pulmonar,
o sistema respiratório como um todo, e inclusive o sistema imunológico, eles nascem com os sistemas um pouco imaturos, né? E essa maturidade, né, esse amadurecimento, isso vai acontecendo ao longo de alguns anos ali no começo da vida, né? Então, hoje a gente tem vários estudos que falam sobre isso, tem a hipótese dos 1000 dias, né, que compreende o momento desde o momento da concepção intrauterina até o final do 2º ano de idade, que são marcos e pontos importantes do ponto de vista de desenvolvimento da criança, né, tanto do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de formação de personalidade, como também o desenvolvimento músculo-esquelético, né, e tudo. E o sistema imunológico, ele também acompanha essa questão do desenvolvimento. Então, o que acontece, na verdade, é que quando a criança nasce, ela nasce com o sistema imunológico ainda, digamos assim, não completamente capaz de fazer adequadamente as suas funções de defesa. Entendi. Né? E esse ganho, né, digamos assim, esse amadurecimento, né, ele vai acontecendo ao longo dos 2 primeiros anos, dos 3 primeiros anos de vida. Então é muito comum que uma criança pequena possa manifestar sintomas alérgicos, que a gente não pode desconsiderar. Muitas vezes a gente tem até que tratar com medicamentos, tratar para controle dos sintomas, mas que esses sintomas não se refletem, eu costumo falar isso, sabe? Esses sintomas não se refletem na realidade imunológica da criança, né? Muitas vezes depois dos 3 anos a criança melhora. Né? Melhora, e não é melhora porque o médico é bom ou porque ele fez o tratamento correto. Melhora porque iria melhorar do ponto de vista de amadurecimento imunológico. Né? Então, isso é algo que a gente já sabe, é algo que a gente já estuda, né, hoje. E isso faz também com que hoje os médicos alergistas, ou a maior parte dos colegas, atue nesse período de vida com mais parcimônia, né? Quer dizer, sendo mais parcimonioso no sentido de medicar, no sentido de tratar, de fazer tratamento. Aguarda um pouco mais, exatamente. O que muitas vezes, Bispo, incomoda muito os pais, né? Porque os pais querem... É a resolução logo, né, da questão. Né? Exatamente. Mas o que a gente percebe também, assim, parece que são ciclos, é isso? Idades, tempos, assim, de uma faixa etária, é isso? Só para a gente ter uma compreensão. Então, a gente tem, na verdade, assim, do ponto de vista imunológico, 2 grandes momentos de maturidade imunológica, né? Um que vai em torno dos 3, 4 anos de idade, onde você tem um amadurecimento, e aí muitos estudos, quer dizer, alguns estudos levantam a possibilidade de que esse amadurecimento também se dá por conta da exposição da criança pequena a muitas vacinas, né? A criança, nos 2 primeiros anos de vida, ela enfim, inúmeras vacinas a criança se expõe, né? Então, o que a vacina faz, na verdade, é promover reações imunológicas que proporcionam defesa do organismo. Então, a gente acredita muito que essa exposição às vacinas ela ajude, contribua nesse amadurecimento imunológico que vai ter o seu ápice ali por volta dos 3, 4 anos de idade. Depois, a criança passa por um segundo momento de amadurecimento imunológico que por volta dos 12 anos de idade, exatamente nesse momento aí de entrada da puberdade, né? Então eu costumo até conversar com os pais assim no consultório, né, das crianças alérgicas, assim, a gente tem 2 momentos ali para a gente aproveitar um amadurecimento imunológico, porque se a gente às vezes aproveita esse movimento, né, quer dizer, conduzindo a criança em alguns quadros da maneira correta, é bem provável que a gente tenha sucesso e a criança passe o resto da vida sem ter nenhuma manifestação alérgica e tudo, né? Só cabe ressaltar que os quadros de alergia, eles têm uma relação, e isso já está também muito descrito na literatura, eles têm uma relação com o nosso DNA, né, com a nossa genética, né? Então, existem alguns genes que já foram detectados que estão relacionados com o desenvolvimento dos quadros alérgicos. Se esses genes estão presentes, o que a gente tenta fazer, na verdade, nesse começo da vida é tentar amenizar a pressão externa
para diminuir, né, o desenvolvimento dos quadros alérgicos, né? Mas nem sempre a gente consegue, né? Então é mais ou menos isso. Quer dizer, a gente tem 2 períodos, um primeiro período por volta dos 3, 4 anos de idade, um segundo período por volta dos 12 anos de idade, mas a alergia, basicamente, ela tem, digamos assim, 2 componentes de desenvolvimento, um componente genético e um componente ambiental, né? Então, o que a gente tenta fazer é, nesses momentos de 3, de 12 anos, é diminuir a exposição aos componentes ambientais para que a gente não, digamos assim, não ligue o disjuntor dos processos alérgicos, dos processos internos inflamatórios que vão conduzir a uma alergia, entendeu? Doutor, Não sei se eu me fiz para me entender aí. Aproveitando aí a pergunta, e a alimentação? Você acha que influencia também na parte de alérgico? Muita coisa, né? Assim, hoje, o que a gente é o que a gente come, né? A gente é o que a gente come. Então, uma introdução também, uma introdução alimentar nos pequenos, também parcimoniosa, também diversificada, né? E eu costumo falar, sem muitas repetições, é uma alimentação que diminui a possibilidade de desenvolvimento de quadros alérgicos alimentares, né? Uma alimentação rica em fibras, rica em micronutrientes, né? E aí eu estou falando de vitaminas e tudo, é uma alimentação que propicia também um amadurecimento do sistema imunológico e o desenvolvimento do sistema imunológico. Então, está tudo interligado, né? Tudo está interligado. Quer dizer, quanto melhor é a alimentação da criança, mais favorecimento do ponto de vista de desenvolvimento, de condições de saúde e, por que não, de um ambiente hipoalergênico para essa criança, entendeu? Então, a alimentação é fundamental. Fundamental em toda a questão do desenvolvimento. Não existe pediatria sem se falar de alimentação, né? A alimentação é a base da nossa consulta pediátrica. Bom, assim, isso ficou muito claro agora aqui. A gente entende que a parte da genética e a parte do ambiente, né? Isso é muito interessante. Então, alguém que não tem uma família com histórico de alergia pode, por causa do ambiente, adquirir, né? Pode. A gente trabalha com probabilidades, né? A gente costuma falar isso muito com os pais, né? Uma criança que nasce numa família que um dos pais é alérgico, ela tem em torno de 30%, 35% de chance genética de desenvolver alergia. Numa família que tem os 2 pais alérgicos, essa chance aumenta para 80%. Só que 80 não é 100, né? Então, assim, tem o componente ambiental que a gente pode começar a trabalhar e passa muito pela alimentação, mas também passa pela exposição do ambiente de uma maneira geral, para a gente tentar minimizar essa carga genética que a criança traz no sentido de desenvolver o processo alérgico. Pô, muito bom. Agora, sim, você está falando aí, me veio comecei a pensar aqui uma situação. Nós somos de um tempo que os pais, eles automedicavam as crianças. Assim, é um histórico disso, isso é histórico. Hoje ainda se encontra muito isso? Muita coisa. Isso não vai terminar nunca, né? Porque, infelizmente, nós temos uma cultura que é a cultura do balcão da farmácia, né? O cara do balcão da farmácia passa a ser quase que um especialista em várias dores e vários problemas, né? E medica mesmo deliberadamente, né? Isso é uma coisa que a gente vê menos na pediatria, porque os pais têm medo de medicar as crianças, né? Uma porque as medicações envolvem doses por peso, né? Não é um comprimido, né? É sempre gotas ou solução que envolve ali um cálculo de peso. E outra porque eles não querem se responsabilizar pelo um mau caminhar no ponto de vista de saúde dos seus filhos, né? Então, na pediatria, isso acontece, mas acontece menos. Agora, tem um fator que no nosso país, infelizmente, que a gente tem que colocar aqui na mesa, na discussão, que é o acesso, né, Bispo? Então, assim, infelizmente, nós não temos hoje no país
uma condição de acesso adequada, né? O que acaba sendo a porta de entrada para os serviços de saúde são as emergências, as grandes emergências, né? E os ambulatórios de acompanhamento, eles são muito difíceis de serem acessados pela população como um todo. Então, isso acaba forçando os pais à automedicação, né? Mas é menos frequente na pediatria. Só que acontece. Acontece, né? E é muito perigoso, né? Deixa claro isso aqui, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque todo remédio, ele tem o seu efeito benéfico, né? Pelo qual nós estamos prescrevendo ele, mas também tem os seus efeitos colaterais, né? Na verdade, algumas situações especiais que, quando você dá em determinadas doenças, ele pode causar mais estrago do que cura, né? Porque você está dando um remédio para procurar a cura, né? Sim. Quer seja do sintoma ou quer seja da própria doença, né? Então, não ter uma visão completa do que está acontecendo para poder medicar é uma coisa muito perigosa.